Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Alessandra e nossa aula de língua portuguesa desta semana nós iremos estudar sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então vamos lá? De acordo com o número de sílabas, podemos classificar as palavras em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Mas o que significa cada uma dessas classificações? Vamos entender então? As palavras monossílabas são palavras formadas por uma única sílaba. E aí eu separei para vocês alguns exemplos aqui de palavras monossílabas. Nós temos a palavra flor, mar e quem. Observe que quando eu vou pronunciar essas palavras, flor, mar, quem, eu pronunciei ela em uma única sílaba. E aqui do ladinho eu fiz um exemplo de uma separação silábica dessas palavras. Vocês observam que não houve separação silábica. Ela tem apenas uma única sílaba cada. Então, quando ela tem uma única sílaba, é formada de uma única sílaba, nós classificamos essas palavras como palavras monossílabas. E as palavras de sílabas? As palavras de sílabas são formadas por duas sílabas. E aí nós temos aqui alguns exemplos. A palavra ali, dever e solda. Observem que quando eu fiz a minha separação silábica, ali, ela ficou em duas sílabas. A palavra dever, dever, duas também. E a palavra solda em duas também. Quando eu vou pronunciar essas palavras, eu faço a pronúncia de duas sílabas, ali, dever, soldar, em duas sílabas. Então, palavras com duas sílabas são classificadas em dissílaba. E as palavras trissílabas? Palavras trissílabas são formadas por três sílabas. E aí aqui eu tenho alguns exemplos também, Palavra camada, janeiro e beleza. Eu fiz a minha separação silábica, camada, janeiro, beleza. E eu observei que ela tem três sílabas cada uma. Quando eu vou pronunciar, também camada. Observem que eu fiz a pronúncia de três sílabas. Janeiro, também três. Beleza, também três. Então, palavras formadas por três sílabas, nós classificamos elas em trissílaba. E aqui, por último, as palavras polissílabas. Palavras polissílabas são palavras que são formadas por mais de três sílabas, ou seja, 4, 5. Há mais de três sílabas, 4, 5, 6 ou quantas forem mais de três, nós classificamos elas em polissílaba. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, borboleta, mariana e brasileiro. Observe a separação silábica e vejam que elas têm todas aqui, tem 4, mas pode acontecer de ter mais de 4 sílabas. Quando eu vou fazer a pronúncia dessas palavras, borboleta, eu pronunciei 4 sílabas. Mariana, 4 também. Brasileiro, 4 também. Então, palavras formadas por mais de 3 sílabas, nós classificamos elas em polissílaba. Então, vamos recapitular novamente. Palavras com apenas uma sílaba, nós classificamos em monossílaba. Palavras com duas sílabas, nós classificamos elas em dissílaba. Palavras com três sílabas, nós classificamos elas em trissílaba. E palavras com mais de três sílabas, nós classificamos elas como polissílaba. Então, a nossa aula
termina por aqui, turma. Eu estarei enviando este vídeo junto com as atividades da semana de língua portuguesa na plataforma. E vocês assistam atentamente esse vídeo, porque é muito importante para o entendimento do conteúdo. E qualquer dúvida, me procure, tá ok? Até a nossa próxima aula. Beijo!